Opa, jovens, tudo bem com vocês? Jovens, vamos dar continuidade à nossa série de ligações químicas, tá certo? A gente já viu a primeira aula, a introdução, vendo por que os elementos se associam em ligações químicas para formar compostos. Tudo isso a gente viu que é busca de estabilidade, busca de menor estado de energia, tá certo? E agora a gente vai dar uma olhadinha nos tipos de ligações, começando por ligações metálicas, tá certo? As ligações metálicas são os tipos de ligações que ocorrem em ligas metálicas e compostos metálicos e geralmente é caracterizado traz uma analogia a um mar de elétrons, tá certo? E você vai entender um pouquinho agora o porquê dessa analogia, tá certo? De mar de elétrons. Bom, a ligação metálica é um tipo de ligação que ocorre entre átomos de metais, tá certo? Os átomos dos elementos metálicos apresentam forte tendência a doarem elétrons. Eles são eletropositivos, tá certo? Então, com essa tendência de doar elétrons, há a formação de cátions e com a formação de cátions, há a doação de elétrons, daqueles elétrons da camada de valência. Como só o composto metálico é formado por íons metálicos, então esses elétrons que são liberados das camadas de valência, eles ficam soltos e formam como se fosse um mar de elétrons que ficam de forma avulsa ali naquele meio de rede de cátions estabelecido, tá certo? Basicamente, ligação metálica é uma rede de cátions e envoltas, mergulhadas nos seus elétrons de valência, tá certo? Por isso que traz essa analogia de mar de elétrons, tá certo? As ligações metálicas são formadas unicamente por metais, tá certo? E esses metais são átomos que têm uma eletropositividade muito grande, uma tendência de doar elétrons muito fácil, tá certo? E são aqueles átomos que preferem doar elétrons para alcançar a regra do octeto, por exemplo, buscar estabilidade. Então, quando eles liberam esses elétrons, doam esses elétrons para fora da sua eletrosfera, esses elétrons ficam livres. Esses elétrons livres formam como se fosse um mar de elétrons que vai envolver toda aquela rede de cátion de íons metálicos, tá certo? Quando muitos desses átomos estão juntos, formam um cristal metálico, tá certo? E estes perdem seus elétrons da última camada, que é a camada de valência. Forma-se, então, uma rede ordenada de íons positivos, que são os cátions, tá certo? E essa rede positiva de íons positivos são envoltas por elétrons, como eu tinha dito para vocês, que basicamente é o que a gente vê aqui nessa imagem. Esse círculozinho com mais são íons positivos, que são os cátions, e esses em vermelho daqui são os elétrons livres. Então você percebe que há uma estrutura ordenada de cátions e eles são envolvidos por elétrons que permeiam toda a estrutura, ficam livres, na verdade. Como eles ficam livres, eles vão de forma desordenada, tanto para um lado, para um outro, daquela estrutura metálica. E esse mar de elétrons vai fazer com que haja uma busca de estabilização das cargas positivas com as cargas negativas, tá certo? E assim se estabelece a ligação metálica. A ligação metálica nada mais é do que essa rede de cátions envolta no mar de elétrons, tá certo? Compostos com ligações metálicas a gente pode chamar de metal, tá certo? Se for composto por um único tipo de cátion, de um único elemento. Também pode ser caracterizado como compostos metálicos ou ligas metálicas, se caso tiver dois ou mais tipos de metais envolvidos nessa ligação, tá certo? Aqui é só para a gente dar uma olhadinha como é que o elétron ele fica na ligação metálica, ele fica livre, ó, vai para lá, vem para cá, super de boas. E basicamente é isso, os elétrons da camada de valência da ligação metálica, eles ficam soltos em toda a estrutura, permeando toda a estrutura catiônica, tá certo? Ó,
Forma-se com átomos de baixa eletronegatividade. Se tem baixa eletronegatividade, consequentemente tem alta eletropositividade. E que apresentam no máximo 3 elétrons na camada de valência, tá certo? E isso, lógico que tem algumas exceções, mas é uma regra mais generalista. Apresentam no máximo 3 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, os elétrons de valência são divididos com todos os átomos. Como os elétrons de valência eles são doados, desprendidos ao meio, então eles ficam livres, e eles livres eles vão tender a ser de todos os cátions ali. Na verdade, não vai ter uns elétrons de valência único de cada cátion ali. Como eles estão livres, estão no mar de elétrons, todos aqueles elétrons que estão livres vão ser de todos os cátions também, tá certo? A ligação metálica, devido a ela ter essa estrutura catiônica e essa desordem de elétrons, ela não vai ser uma ligação direcional, tá certo? Porque os elétrons vão estar livres ali, protegendo e estabilizando todos os cátions daquela estrutura, e então basicamente não vai ser algo direcional, como ligação covalente, que vai de um átomo para o outro e assim por diante. É algo mais, como é que se diz? Difuso, tá certo? Basicamente, os elétrons livres, eles protegem tanto os cátions das estruturas das forças repulsivas eletrostáticas, tá certo? Basicamente, os elétrons livres vão buscar estabilizar as cargas positivas, que são os cátions daquela estrutura. Tranquilo? A ligação metálica geralmente é forte, porque essa ligação ela ocorre por força eletrostática, tá certo? Diferença de polos, tá certo? Polo positivo com polo negativo vão se atrair, tá certo? A força de ligação ela surge da atração dos elétrons e os cátions, resultantes da saída dos elétrons livres, tá certo? Como eu já tinha explicado para vocês. Algumas características das ligações metálicas. Os compostos com ligações metálicas apresentam geralmente um brilho metálico, condutividade térmica e elétrica, pontos de fusão e de ebulição altos. Vamos ter pontos de fusão e de ebulição altos porque a força de ligação vai ser forte. Sendo força de ligação forte, vai ser difícil de separar aqueles cátions daquela estrutura. Sendo assim, demanda muita energia para mudar de estado físico, seja de ponto de fusão ou de ebulição, vai demandar muita energia, tá certo? A condutividade elétrica e térmica vai se dar pelos elétrons livres, que a gente vai dar uma olhadinha. O brilho metálico também vai ser oriundo dos elétrons livres nessa estrutura. Como tem altos pontos de fusão e de ebulição, geralmente nas condições normais de temperatura e pressão, eles são sólidos, tá certo? Com exceção do mercúrio, que o mercúrio é o único que nas condições normais de temperatura e pressão, ele é um metal líquido. Também vão apresentar tenacidade, maleabilidade, ductibilidade e basicamente o que traria essas propriedades. Eles seriam duros, mas também eles poderiam, de certa forma, serem maleáveis, tá certo? Ou seja, serem moldados até chegar em lâminas, por exemplo. E também poderiam ser dúcteis, formação de fios e também serem condutores, tá certo? Devido àquele mar de elétrons ali que está livre para poder possibilitar essa passagem de carga. Uma das características daqui, ó, que a gente percebe como o mar de elétrons ela estabiliza a carga positiva, os cátions. Basicamente, os elétrons eles ficam livres, mas em algum momento eles chegam próximo desse cátion e estabilizam a carga. Posteriormente, esses elétrons eles saem e outros elétrons vêm para estabilizar a mesma carga. Então, esse mar de elétrons é um fluxo constante de trocas de elétrons que vão de um cátion para outro, de um cátion para outro, estabilizando toda aquela estrutura, tá certo? Por isso que a gente diz que nenhum elétron que está ali naquele mar de elétrons é unicamente de um cátion ou outro. É um mar de elétrons
que é de todos os cátions ali, aqueles elétrons presentes, tá certo? E todos aqueles elétrons vão tentar estabilizar as cargas positivas da estrutura catiônica. Já outra propriedade que tem aqui dos metais é de os metais serem bons condutores. Quando se tem aquela estrutura catiônica dos cátions aqui organizados direitinhos, imersos num mar de elétrons, esses elétrons eles estão livres, tá certo? Os elétrons estando livres possibilita a passagem de uma corrente elétrica. O que seria uma corrente elétrica? Não sei se vocês lembram, mas corrente elétrica é fluxo de elétrons. Se os elétrons da estrutura já está livre aqui, então quando eu incido um novo fluxo de elétrons, só vai fazer com que esse fluxo ele passe por toda a estrutura tranquilamente, tá certo? Então, basicamente, essa é a justificativa de metais serem bons condutores, porque condução de eletricidade é possibilitar que um fluxo de elétrons passe pela estrutura. Se a estrutura metálica já tem elétrons livres, então um fluxo de elétrons passar ali é muito fácil, por isso que a corrente elétrica ela passa por metais e eles são bons condutores, devido a esses elétrons livres por meio dessas estruturas catiônicas. Tá certo? As propriedades mais conhecidas dos metais surgem da natureza dessa ligação, como eu tinha dito para vocês agora anteriormente, né? Os metais são maleáveis e dúcteis, porque os elétrons podem ajustar-se também rapidamente à mudança dos cátions para uma nova posição. Os elétrons eles permitirem passagem de corrente elétrica, os elétrons também, como estão livres, eles vão trazer maleabilidade. Então, qualquer força que eu exerço ali naquela estrutura, os elétrons vão se comportando e adaptando toda aquela estrutura, fazendo com que o metal ele vá se moldando, tá certo? E eles são lustrosos porque, basicamente, os elétrons também estão livres ali naquela superfície. Os elétrons estando livres naquela superfície vai fazer com que a resposta que tem da onda incidida ela seja refletida rapidamente, tá certo? Então, os elétrons, como estão livres, podem responder quase que livremente à onda incidida sobre o metal, refletindo-a, tá certo? Fazendo com que a gente tenha aquele aspecto de brilho no metal. Aquele brilho no metal é porque a luz que foi incidida sobre aquele metal rapidamente foi refletida. E é o que acarreta aquele brilho, tá certo? E é atribuído aos elétrons livres também. Se você vê todas as propriedades dos metais e ligas metálicas, boa parte deles são atribuídas aos elétrons livres. Os elétrons livres é que vai trazer maleabilidade, condutividade, que vai trazer o brilho e assim por diante. Aqui é o motivo dos metais serem dúcteis. Se você observar, a rede catiônica ela pode ir se moldando porque os elétrons livres eles vão sendo adaptáveis às formas que vão sendo, como é que se diz? Inseridas, assim, forçadas aquele material ter, tá certo? Então, por isso que os metais você vai batendo, ele vai amassando, isso justifica o amassado do metal, tá certo? Esse amassado nada mais é do que os elétrons adaptando essa estrutura catiônica e moldando aquele metal da forma que você quiser, na forma de fios, de lâminas e assim por diante. Como a gente pode ver aqui também, por serem maleáveis, a gente tem uma força externa e essa força externa ela modifica um pouquinho a estrutura catiônica que tem. Mas essa estrutura catiônica ela vai sendo moldada e permanece teoricamente estável devido à maleabilidade atribuída ao material pelo mar de elétrons, tá certo? O mar de elétrons é que vai moldando e vai tornando maleável, flexível aquele material e tornando ele adaptável a qualquer força externa, tá certo?
É com isso que a gente consegue forjar metais e assim por diante e moldar como a gente quer, desde chapas grandes assim, grossas, até lâminas bem fininhas, folhas e, por exemplo, folhas de ouro que às vezes utilizam na culinária e assim por diante, tá certo? Ó, devido ao fato da ligação metálica depender da perda de elétrons para um mar de elétrons, ela é caracterizada como elementos que utilizam essa ligação metálica, geralmente são elementos de baixa energia de ionização. Baixa energia de ionização, eletropositividade alta, baixa eletronegatividade. E geralmente esses compostos que formam ligações metálicas são metais e estão localizados à esquerda da tabela periódica. E também podem estar apresentados no bloco D da tabela periódica, que são os metais, tá certo? Que são os metais de transição e também os metais de transição interna e assim por diante. Aqui há alguns exemplos de tipos de ligas metálicas que a gente tem no nosso dia a dia, para a gente ver a importância, né, da ligação metálica para algumas atividades, utensílios que a gente tem no dia a dia. Ó, o primeiro exemplo aqui que a gente tem é o aço. O aço ele é composto por ferro e entre os cátions de ferro ali na sua estrutura adiciona-se carbono. E ao adicionar carbono e alguns traços de silício, enxofre, fósforo, se forma o aço, tá certo? E esse aço ele tem grande resistência de tração, mais do que o ferro puro. E geralmente é utilizado principalmente para configuração de estruturas metálicas, porque ele é super resistente, tá certo? Já o aço inoxidável é uma variação do aço, só que é uma variação do aço adicionando cromo e níquel. Adicionando cromo e níquel ao aço, você torna ele um aço inoxidável, que é um aço que dificilmente vai oxidar. Oxidar, basicamente, questão de aço, é se tornar ferrugem. Então, basicamente, aços inoxidáveis, eles não enferrujam. E essa propriedade de não enferrujar é basicamente atribuída porque você coloca cromo e níquel na rede catiônica lá daquela estrutura de aço, e esse cromo e esse níquel vão ajudar todo esse composto metálico a não oxidar, tá certo? Já a amálgama odontológica, ela é formada por uma liga metálica de mercúrio, prata, estanho, cobre e zinco. E é uma mistura, uma liga metálica composta em proporções ideais para que ela tenha baixo coeficiente de dilatação. O que é isso? Vocês lembram, né, de física que os materiais em si e os metais também têm um coeficiente de dilatação. Então, quando há variação de temperatura, ou ele pode dilatar ou pode contrair. Como a nossa boca, teoricamente, tem uma temperatura mediana, assim, que pode ser um pouco quente, então, se caso qualquer outro metal que a gente colocasse dentro do dente e com o aumento da nossa temperatura corporal, ele poderia dilatar e quebrar seu dente de dentro para fora. A amálgama, ela já é uma liga metálica com essas variedades de metais, já específica para ter baixo coeficiente de dilatação. Então, por exemplo, com a diferença de temperatura corporal da gente, mais aquecida, não vai fazer com que o tamanho e o volume dessa amálgama varie muito, porque ele tem um baixo coeficiente de dilatação. Com isso, faz com que ele permaneça lá no nosso dente, independente da temperatura que esteja no nosso corpo, e fazendo aquela estrutura de resistência ao atrito, né, à oxidação também, mas sem implodir seu dente de dentro para fora, né? E isso é muito legal. Também temos como exemplo o latão. O latão ele é uma liga metálica composta de cobre e zinco. E é constituinte de muitos instrumentos musicais, né?
aquele amarelo brilhante assim, e ele tem como propriedade essa liga metálica de ser de fácil moldagem, flexibilidade e de ter uma boa aparência, de ser reluzente, né? Outro exemplo de liga metálica, que é composto por ligações metálicas. O ouro 18 quilates, ele é constituído por uma rede catiônica formada de ouro, prata e cobre. Esse ouro, prata e cobre dá propriedades a ele de dureza, inércia cinética, ou seja, não reage, não oxida tão facilmente também, e uma boa aparência e um brilho excelente, tá certo? E é utilizado para joias e demais materiais de ouro puro. Já a liga de níquel-cromo é formada de níquel e de cromo, tá certo? Em diferentes proporções, de 60% e 40%. Essa composição de níquel-cromo, ele é um material utilizado em resistências de ferros elétricos, de chuveiro, porque ele tem boa... como é que se diz? Ele tem elevada dureza e tem condutividade elétrica baixa. Se ele tem elevada dureza e condutividade elétrica baixa, ele serve como resistência, tá certo? Então, ele vai servir como resistência contendo aquele fluxo de energia que é inserido nele. Como ele contém aquele fluxo de energia que é cedido a ele, ele vai aquecendo, porque ele vai juntando energia ali. Então, ele serve como resistência para ferros elétricos, chuveiros, e essa é uma propriedade que se tem associando níquel e cromo. E é uma liga metálica, né? Muito presente no nosso dia a dia, principalmente churrasqueira, chuveiro e assim por diante. Como último exemplo, a gente traz a liga de metal fusível, tá certo? O fusível, a liga de metal dele é formada de bismuto, chumbo, estanho e cádmio. Basicamente, essa liga metálica, ela apresenta baixo ponto de fusão em relação aos metais puros. E qual é que seria a intenção de ter um baixo ponto de fusão? Basicamente, a gente coloca o fusível no meio de um sistema elétrico, certo? Então, quando aquele sistema elétrico ele é sobrecarregado, o fluxo de energia que passa ali é muito grande. Essa energia muito grande que se passa faz com que seja demais para essa liga de metal fusível, e como ele tem baixo ponto de fusão, ele derrete. Ele derretendo essa ligazinha daqui do meio, que é do fusível, o fusível derrete e a gente perde o fusível e o sistema elétrico ele é fechado. Então, o fusível ele serve como um protetor do sistema elétrico, tá certo? Então, a gente põe o fusível lá exatamente para ele derreter quando o sistema estiver sobrecarregado, porque a energia vai passar, como ele tem baixo ponto de fusão, ele derrete, derretendo, o sistema ele não continua mais fechado, ele se abre e nisso não vai ter mais condutividade de eletricidade, tá certo? E preserva todos os componentes que tiverem depois daquele fusível, tá certo? Então, é uma astúcia muito grande do ser humano de ir associando diferentes metais em ligas metálicas para compostos com propriedades bem diferentes uns dos outros, tá certo? E é muito lindo essa possibilidade de combinação de metais para que haja a formação de novos materiais, tá certo? Com ligações metálicas a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula, tranquilo? Até mais!